Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
É importante fazermos parte de um grupo, participarmos de uma igreja local. Aliás, a minha mensagem hoje é sobre a igreja e o que significa sermos parte dessa comunhão, termos essa comunhão em Cristo Jesus. Por isso, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou para os discípulos dele: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus estava fazendo uma pesquisa do branding dele, para ver se as pessoas reconheciam quem ele é, ele disse o seguinte: quem os outros dizem que eu sou? E disseram várias coisas a respeito dele. Quando perguntou aos seus discípulos, um deles, em uma revelação dada pelo Pai, por Deus, a Pedro, ele disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus percebeu que aquilo era a verdade sobre ele. De fato, Pedro reconheceu quem ele é. E no momento em que Pedro reconheceu quem Jesus é, Jesus também disse quem ele é. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós passamos a descobrir quem somos. Quando nós conhecemos que Cristo Jesus é o Salvador, nós descobrimos que somos amados por Deus. Quando nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, nós reconhecemos que nós também temos um Pai Celestial. Quando nós reconhecemos que Jesus é o libertador, nós descobrimos que nós também já fomos colocados como reis. Quando descobrimos quem Jesus é, Ele revela quem nós somos. Muitas das crises existenciais que as pessoas têm é pela falta de reconhecer quem Jesus é. Ao conhecermos Jesus, nós conhecemos quem somos. E ele diz então a Pedro: ei Pedro, ei Simão, você agora é Pedro. E Pedro significa pequena pedra. E então ele diz: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas pedra é rocha. Então muitos confundem achando que a igreja do Senhor Jesus é fundada sobre um homem chamado Pedro. Mas não é isso que o texto diz. O texto nos ensina que Pedro é uma pequena pedra, mas o Senhor Jesus edificaria a igreja sobre uma grande rocha. E nós sabemos quem é a grande rocha, não é verdade? A rocha é Cristo Jesus. Esse texto então diz que a igreja do Senhor Jesus seria fundada sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que fundamenta toda a igreja não são as organizações que nós vemos. O que fundamenta toda a igreja, a base de toda a igreja, é a revelação de que Jesus é de fato o Cristo, o ungido, o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. É quando a igreja está firmada sobre esta rocha que as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja foi feita para ser vitoriosa. A igreja é um lugar da manifestação do poder e do sobrenatural de Deus. A igreja é um lugar do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a embaixada dos céus na terra.
A igreja trabalha com o que é celestial. A igreja trabalha com a base na obra de Cristo Jesus. Nós descobrimos na igreja que somos família espiritual, filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que nós nascemos de Deus, nós temos o mesmo Espírito de Deus habitando em nós, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus. Trabalhamos com as coisas celestiais, trabalhamos com aquilo que é eterno. A igreja é a comunhão de todos aqueles que se tornaram santos pela obra de Cristo Jesus. Eu e você somos igreja e não estamos limitados ao tempo e às pessoas que estão vivendo nessa época. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro são igreja, assim como nós somos igreja. E quando nós passarmos e vier outras pessoas, aqueles que recebem a Cristo Jesus, também se tornam igreja do Senhor Jesus. Chegará um dia em que as trombetas soarão e todos nós juntos nos reuniremos, toda a igreja do Senhor Jesus. Nós trabalhamos com o que é eterno. Nós trabalhamos com a comunhão entre todas essas pessoas. A igreja é um lugar do corpo, é um lugar da comunhão entre os irmãos, os filhos de Deus. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é A Comunhão Cristã. Não por causa do nome da igreja, mas para falarmos um pouco a respeito do que significa essa comunhão entre os irmãos. A comunhão cristã. E o primeiro ponto dessa mensagem é: o que é comunhão? O que é comunhão? Por causa de um pensamento mundano, nós entendemos que comunhão é aquilo que temos ou fazemos em comum. Nós temos comunhão por aquilo que temos em comum. Eu me reúno todo sábado pela manhã, lá no Parque Barigui, com pessoas que têm carros antigos. E lá nós temos comunhão. Eu me reúno com pessoas que têm os ideais iguais aos meus, ou pertencem à mesma família que eu, ou pertencem ao mesmo país que eu. E nós entendemos que se temos algo em comum, aí podemos ter comunhão. Nós imaginamos que aquilo que temos ou fazemos, nós nos vestimos iguais, nós frequentamos o mesmo lugar, nós vamos no mesmo restaurante. E aí, porque nós frequentamos esses lugares, fazemos essas coisas em comum, nós achamos que nós temos comunhão por isso. Mas perceba, quantos de vocês já perderam grandes amizades, amizades de anos, porque vocês pararam de frequentar o mesmo lugar? Colegas, talvez, da escola, quando vocês eram mais novos, boas amizades, pareciam amizades incríveis. Quando acabou a escola, foi cada um para a sua faculdade, e hoje vocês já nem se falam mais. Por quê? Porque na imaginação do mundo, comunhão, tudo que o mundo consegue nos oferecer é comunhão por aquilo que fazemos ou temos em comum. Mas na palavra de Deus, nós não temos comunhão pelo que fazemos ou temos em comum, nós temos comunhão por aquilo que somos. Nós temos comunhão por aquilo que somos. Para Deus, nós temos comunhão porque temos todos o mesmo Espírito. Nós nascemos do mesmo Pai. Nós temos comunhão por aquilo que somos. É o que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E aqui eu quero começar a explicar um pouco as coisas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. A comunhão cristã, então, se dá pelo mesmo Espírito, por possuirmos o mesmo Espírito. Nós somos uma família espiritual e o Espírito Santo é responsável pela comunhão. A nível de exemplo, com esse texto nós podemos dizer que o amor tem um dono, porque o amor é do Pai. Nós podemos dizer que a graça tem um dono, porque é a graça do Filho.
E nós podemos dizer que a comunhão tem um dono, porque a comunhão é do Espírito Santo. Ou seja, só existe comunhão de fato entre aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus não têm comunhão. Eles têm objetivos, eles têm coisas e fazem coisas em comum. Mas eu e você, por termos o Espírito Santo, mesmo que você mude de cidade, vá frequentar uma igreja em outro lugar, nós continuamos sendo comunhão cristã. Nós continuamos sendo a mesma família espiritual. Nós continuamos tendo comunhão, porque nós temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Espírito. A nossa comunhão não se dá pelo exterior. A nossa comunhão se dá pelo nosso interior, pelo que somos. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4 vai nos ensinar o seguinte: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança para a qual vocês foram chamados. O que nos une como igreja é o mesmo Espírito e não o que fazemos igual. É por isso que você olha por aí e vê diversas formas de organização de igreja. Umas mais animadas, outras menos. Outras têm um coral, outras... Esses dias chegou até mim um videozinho de uma igreja na Jamaica. E o louvor era um belo reggae. Coisas que se você fosse talvez num país como a Itália, onde nós temos igrejas muito mais tradicionais, aquilo seria uma loucura. O importante é o coral de Beca cantando. Enfim, nós temos diversas formas de fazer isso. Mas o que nos une é que nós temos o mesmo Espírito. Umas gostam de ter a parede preta no fundo. Nós usamos a parede preta aqui por causa dos vídeos, sabia? É melhor para filmar, os vídeos ficam mais bonitos, vão mais longe, participam mais pessoas ouvem a mensagem. Outras gostam de ter apenas um púlpito onde alguém vai de beca pregar. Mas o que nos une é que temos todos o mesmo Espírito. O Espírito de Deus habita nos filhos de Deus. O que nos une é o fato de termos o Espírito Santo por meio da fé na obra de Cristo Jesus. A comunhão cristã é como um corpo. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 vai nos ensinar o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse texto trabalha a coletividade da igreja e também a individualidade das pessoas. É como um corpo que não é inteiro dedo. Já pensou que coisa feia seria se o corpo fosse inteiro dedo? Tem uns dedos por aí que, meu Deus do céu. Se for do pé então, com a unha encravada. Mas o corpo é bonito porque ele é uma junção de todos os membros. E a Bíblia descreve a igreja do Senhor Jesus como o corpo de Cristo. E a individualidade de cada um somada forma essa coletividade chamada igreja. Por isso, eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Existem algumas pessoas que dizem por aí: não, eu não preciso ir lá na igreja porque eu sou igreja. Não, não é. Nós somos igreja. O corpo é a igreja. Nós somos membros deste corpo. Nós somos membros deste corpo. O texto nos ensina, nos explica que o que nos une é sermos do mesmo corpo.
e não sermos membros que fazem a mesma coisa. Queridos, somente o Espírito Santo consegue nos unir pelo que nós nos tornamos, pelo que nós somos e não pelo que fazemos. Nós vemos diversos movimentos por aí de tentativas de unidade da igreja. Unidade da igreja, unidade da igreja. Queridos, nós já estamos unidos 100% porque nós temos o mesmo Espírito. Não é porque nós vamos fazer as mesmas coisas juntos que nós temos unidade. É porque o Espírito Santo que habita em nós e habita nos outros e habita em qualquer igreja que esteja organizada por aí, que crê na obra de Cristo Jesus, é isso que nos une. Tentar fazer movimentos de unidade da igreja é chamar o próprio Espírito Santo de incompetente. Nós já somos unidos porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós somos unidos pelo que somos. A igreja é o único lugar onde nenhum tipo de classe, profissão, raça, cor ou posses determina o nível de intimidade das pessoas. Se nós não temos a mesma quantidade de dinheiro, não temos comunhão, não podemos frequentar os mesmos lugares, não podemos fazer as mesmas coisas. Se não temos uma classe de profissão, não, nós temos o clube dos médicos, o clube dos advogados, o grupo dos engenheiros. Mas quando nós olhamos a igreja do Senhor Jesus, nós temos quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, nós temos o médico, nós temos o advogado, nós temos o professor, vocês estão todos sentados aqui agora. E nós estamos unidos pelo quê? Pelo que fazemos em comum? Não, porque todos nós temos o mesmo Espírito. A comunhão da igreja se dá pelo Espírito, pelo que somos. A nossa comunhão está no Espírito de Deus que veio habitar em nós, porque cremos em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Ou seja, se você chutar a quina da cama com o seu dedinho, isso dói até no olho. Se um membro do corpo está sofrendo, todos nós estamos. Somos membros uns dos outros, porque somos conectados por um só Espírito. E é por isso que eu quero conversar com vocês um pouco também, no meu segundo ponto, sobre a comunhão cristã na prática. Ao mesmo tempo que reconhecidos por Deus na nossa individualidade, como membros, Deus sabe seu nome. Deus conhece você. Deus conhece o seu futuro melhor do que você conhece o seu passado. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Para alguns é bem mais fácil. Para outros, bem difícil. Mas Deus sabe. Deus conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe pelo que você está passando. Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele também nos reconhece na coletividade, no corpo. No corpo. Por isso a comunhão cristã na prática. E 1 João capítulo 1, versículo 17 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não tem como eu dizer eu estou em Jesus e eu não ter comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Percebe que ao estarmos na luz de Cristo, temos uma prática muito clara: manter comunhão uns com os outros. Manter aqui é como se você pegasse uma estaca, firmasse bem naquele chão, se agarrasse a ela e nada te tira daquele lugar. Nada vai te mover daquele lugar. Eu vou manter a comunhão. Eu vou me manter em comunhão. Nada me afasta.
Eu cheguei domingo, fui entrar pela porta, o pessoal do grupo de serviço não sorriu para mim, não venho mais. Façam tudo para manter a comunhão. Para manter a comunhão. É segurar firmemente, é se manter, é agarrar aquilo e não deixar, não soltar mais. Pois a vida em comunhão é espiritual. Não é de acordo com o que fazemos ou fizeram para nós. A nossa comunhão é espiritual. As pessoas no fazer, no falar, no agir, elas vão errar, mas elas continuam sendo conectadas e sendo família espiritual conosco. O nosso relacionamento se dá no Espírito. Se dá no Espírito. A comunhão é espiritual. E se a comunhão é espiritual, podemos entender também que ela é contrária à vontade da carne. Porque a Bíblia nos ensina que a carne é inimiga do Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Olha o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 7. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é contrária, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esse texto nos ensina então que se a comunhão é do Espírito, a carne deseja o isolamento. Se o Espírito nos conduz à comunhão, a carne deseja se isolar. Eu não me adapto bem, sabe, eu não conheço muita gente, não é muito fácil, lá é um lugar grande, eu prefiro ficar no meu cantinho. Se o Espírito é comunhão, a carne deseja o isolamento. Porque eles são contrários entre si. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos ensina isso. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, isolar-se é ser egoísta, mas se vivemos pela vida do Espírito, nós queremos o amor, somos altruístas e nós temos comunhão. A vida que Deus deseja para nós realmente está no compartilhar e viver em comunhão, e não no isolamento, e não no afastamento. Isolar-se é buscar esconder-se, é buscar sair da luz, pois a luz promove a comunhão. Percebe? A carne é contrária à comunhão e as trevas querem te isolar. Querem te separar da igreja, querem fazer você pensar que pode viver sozinho. Existe algo que quer nos afastar, existe algo que quer nos desanimar. Mas a luz, queridos, conduz à comunhão. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. E você percebeu que tem alguém que não está participando da comunhão? Liga para ele, vai fazer uma visita. Algo está tentando afastar aquela pessoa de você. Anime uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A Bíblia por diversas vezes nos orienta na importância de vivermos em
comunhão. Mesmo tendo coisas que tentam nos isolar, ele diz: permaneçam firmes, mantenham, busquem, não deixem de se congregar. Existem coisas que querem te isolar do corpo. Não permita que isso te isole. Não permita. Às vezes nós temos aquele pensamento: mais um dia, mais um ensaio, mais um grupo, mais um culto, mais um tempo com a igreja, mais uma vez, mais um dia. Acho que eu devia tirar um tempo para mim, viver um pouco para mim. Entenda o que eu vou colocar aqui agora. Viver mais para minha família. Afinal, eu já fui no culto de ceia esse mês. Algumas pessoas ficam aqui, igual aquele irmão que quando chega fala: pastor, vocês sempre têm umas árvores aqui dentro do templo, né? Não, irmão, é você que só vem no Natal. Não é que está sempre aqui, é você que vem no Natal. Existem aquelas pessoas que você convida e parece que a avó delas faz aniversário 3 vezes no ano. Não, é que minha avó, quantas vós você tem? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é que não devemos ter tempo com a família, não devemos ter o nosso tempo, não é sobre isso. É ficarmos atentos se essas coisas não começam a se tornar desculpas para podermos satisfazer motivos egoístas e abandonarmos a comunhão. Agora tem a casa na praia, agora tem a casa no campo, agora tem a casa nos Estados Unidos. Não ouvi nenhum amém. Agora tem a casa não sei aonde, a casa não sei aonde, agora tem o barco, o jet ski, o avião. Você vai crescendo nas suas coisas, Deus vai te ajudando, e quanto mais você cresce nas coisas, mais você se afasta dele. Percebe? São coisas que vão nos conduzindo sutilmente a mais desejos egoístas. E o desejo egoísta nos leva ao isolamento. Não somos contra essas coisas, mas nós somos, acima de tudo, a favor da comunhão. Da comunhão. Porque a comunhão é a vida no Espírito. Precisamos observar se pequenas coisas não estão nos tornando em isolamento, não estão se tornando em isolamento, motivos egoístas. Algumas vezes é uma coisa. Né? Algumas vezes eu saio porque eu preciso disso, daquilo, isso é uma coisa. Agora, sempre começa a se tornar um isolamento. Começa com: tiramos o final de semana para dar uma passeadinha. De repente, todo final de semana tem algo. Largamos os cultos, largamos o grupo familiar. Eu já vi diversas vezes isso. E o largar está mais relacionado com o egoísmo do que com o descanso. Eu largo o culto, eu largo o grupo familiar. O egoísmo continua ali dentro. De repente eu não suporto mais a minha esposa, o meu esposo. Eu largo a minha esposa, eu largo o meu esposo, eu largo os meus filhos. E eu vou me isolando, porque no fundo o isolamento é um desejo egoísta que eu tenho de não conseguir mais ter comunhão. E nós vamos abrindo mão das coisas que têm comunhão para ficarmos isolados. E nem percebemos que estamos ficando sozinhos. Por isso o texto nos adverte: não deixemos de nos congregar. Intencionalmente escolher estar em comunhão. Cheguei cansado do trabalho, é dia de grupo familiar, eu vou, porque lá nós vamos falar da palavra, nós vamos orar juntos, nós vamos ter comunhão. Mantemos firmemente, é colocar uma estaca chamada comunhão, abraçá-la e falar: não largo mais.
A igreja lá no princípio, com os apóstolos ainda, vivia intencionalmente se reunindo em comunhão. Olha o que a Bíblia nos ensina em Atos capítulo 2, versículos 4 a 47. 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Queridos, prodígios, sinais acontecem aonde a igreja está. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Diariamente insistiam, diariamente desejavam, perseveravam, unânimes no templo. Nós temos culto ao domingo. Diariamente eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles perseveravam na comunhão, em estar juntos, porque é na comunhão que nós animamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós estudamos a palavra juntos, nós somos apaixonados por Cristo Jesus, por isso nós nos reunimos. Tudo que fazemos é desculpa para falarmos de Cristo Jesus. A gente tem um ar-condicionado maravilhoso, essa poltrona confortável, esse telão maravilhoso, para você ficar bem à vontade, para nós podermos compartilhar a mensagem de Jesus. Tudo é desculpa para falarmos de Jesus. E se nós estivéssemos sentados no chão, no barro, lá na beira de um lago, cheio de mosquito picando a gente, nós íamos fazer o quê? Falar de Jesus. Porque nós temos comunhão por um mesmo Espírito que testifica a respeito de Jesus. Eles se reuniam para quê? Para eventos? Não, se reuniam para a comunhão. Tudo era desculpa para se reunir e falar de Jesus Cristo. Eles faziam isso de casa em casa. E agora me permita usar esse exemplo. Queridos, grupos familiares não são ambientes de amizade apenas. São ambientes de comunhão. Ambientes espirituais, ambientes da comunhão do Espírito que habita em mim e em você. Quando você recebe o grupo familiar, você não está recebendo por uma boa comida ou pela amizade, pela boa conversa. Você está recebendo porque nós temos o mesmo Espírito. É um ambiente espiritual, e aonde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, ali Ele está. Ali Ele está. O grupo familiar é mais do que amizade, ela é comunhão. Ela é reunião dos santos para edificarmos uns aos outros. Participar de grupos assim não é uma estrutura de homens. É uma declaração de que pertenço à igreja do Senhor Jesus. Existem igrejas que usam células, pequenos grupos, grupos familiares. Não interessa em qual tipo de organização você está. Se reunir dessa forma é uma declaração. Eu quero comunhão, eu estou na luz, eu pertenço à igreja do Senhor Jesus. De casa em casa. Eles partiam o pão. É uma declaração que estou na luz. E a qualidade dessas reuniões de casa em casa, a qualidade do privado, determina a qualidade da vida pública. As celebrações no templo são resultado da qualidade das relações mais íntimas, de casa em casa. Eles se reuniam de casa em casa e se reuniam também no templo. O templo fala de celebrarmos juntos. O templo fala de conhecermos aqueles que foram acrescentados ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que diariamente Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Queridos, eu falo do amor de Jesus para as pessoas quando eu estou na rua.
Você fala, o fulano fala, o ciclano fala, todos nós falamos. Diariamente são acrescentados ao corpo de Cristo milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E como é que nós vamos conhecer Ele se não nos reunimos? Então, quando nós vamos ao templo, nós estamos nos reunindo em celebração, porque somos igreja, e estamos nos reunindo para conhecer aqueles que também entregaram as suas vidas a Jesus. Esses dias eu ouvi um testemunho. Olha o que acontece. 2 irmãs brigam. Já não moravam mais na mesma casa, já eram mais velhas, e elas decidem brigar. Brigaram. Sabe aquele almoço de família que decide falar mais do que devia? E brigaram. Brigaram e pararam de falar uma com a outra. Não se ligavam mais, não se comunicavam mais, não queriam saber uma da outra. De repente, um membro de uma igreja convida uma dessas irmãs para vir à igreja. Ela vem, entrega a sua vida a Jesus, conhece Jesus. Passa um tempo, um outro membro da mesma igreja convida a outra irmã para ir na igreja. E ela vem à igreja, entrega a sua vida a Jesus, conhece a Jesus, e agora as duas frequentavam o mesmo lugar e não sabiam. Chega um dia, elas estão andando na igreja, e uma olha para a outra e, você aqui? E você aqui? E de repente há uma reconciliação dentro daquela família. E se elas não viessem ao templo, elas reconheceriam que a sua irmã agora também é corpo de Cristo? Diariamente as pessoas são acrescentadas. Mas quando nós nos reunimos no templo, é que nós começamos a conhecer todos aqueles que foram acrescentados. De casa em casa e no templo, buscando a comunhão. Buscando a comunhão. Tudo que nós fazemos, conforme eu disse, é desculpa para falarmos de Jesus. Quando nós fazemos uma conferência, um final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, é só desculpa para nós nos reunirmos para falarmos de Jesus. Celebrarmos a Jesus. Orarmos uns pelos outros por causa de Jesus. Mas vocês cobram pela conferência. Queridos, R$90 para você passar um final de semana inteiro aqui. Eu duvido que quando você faz o churrasco lá, você nunca fez o rachinha do churrasco. A pizza, você não fez o rachinha da pizza. É só para pagarmos o nosso momento de comunhão. É só para podermos nos organizar, para termos a desculpa de termos um lugar bem organizadinho para falarmos de Jesus. Simples assim. Fazemos tudo pela vontade de estarmos juntos em comunhão. É na comunhão aqui que nós percebemos o amor uns pelos outros. O motivo de estarmos juntos. Nós somos atraídos por Jesus, nós somos atraídos a orarmos juntos, a estudarmos a palavra. Nós crescemos juntos, cantando salmos, hinos, dando gratidão a Deus. É o que a Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 17, que diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, do velho homem, do homem caído, do homem pecador, com as suas práticas. E se revestiram da nova natureza, de uma nova criação, de um novo ser, de filiação em Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu. Percebe? Existia uma divisão no mundo, os gregos, os judeus. Mas neste lugar da nova natureza, não pode mais haver esse tipo de divisão. Grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Queridos, a paz de Cristo ser o árbitro não é você sentir paz para tomar uma decisão. Ah, não vou tomar essa decisão porque eu não estou sentindo paz. Não tem nada a ver com isso. O cristão não vive pelo sentimento, vive direcionado pela verdade. Isso aí é mentira, isso aí não existe. Ah, sentir paz, não sentir paz de tomar essa decisão. Esse texto não diz isso. Esse texto está dizendo, seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Ou seja, que a paz seja o árbitro. Não tome nenhuma decisão na sua vida que vai te impedir de ter paz com os seus irmãos. É isso que o texto está nos ensinando. Não tome nenhuma decisão na sua vida que vai te impedir de ter comunhão com os irmãos, com os membros do corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queridos, o amor é o vínculo perfeito, é o elo perfeito. E esse amor só foi revelado em Cristo Jesus. O amor perfeito foi revelado em Cristo Jesus. Jesus é a base, Jesus é a razão, Jesus é o fundamento da igreja. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos também igreja do Senhor Jesus. E aí nós não estamos falando de religião, de fazermos as mesmas coisas. Nós não estamos falando de irmos e frequentarmos o mesmo templo. Nós não estamos falando de praticarmos as mesmas coisas. Nós estamos falando de sermos salvos pela obra de Cristo Jesus e praticarmos a vida de Cristo Jesus. Estarmos baseados na rocha que é Cristo Jesus e a partir daqui sermos unidos por um só Espírito e não pelas coisas que fazemos em comum. Estarmos unidos, estamos sobre a mesma rocha que é o mesmo amor que Cristo Jesus revelou para nós. E agora esse vínculo perfeito chamado amor é o que une os membros do corpo. E esse Espírito me faz amar, mesmo que eu não conheça a história. Me faz amar, mesmo que eu não conheça o passado. Me faz amar, mesmo que você me fira. Me faz amar, mesmo que você não queira estar comigo. Me faz amar mesmo que você queira estar muito comigo. Me faz amar. Porque nós temos o mesmo Espírito. Estamos conectados pelo mesmo Espírito. Essa é a comunhão cristã. Estamos baseados na obra de Cristo Jesus pelo mesmo Espírito. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a manifestação do amor de Deus. Nele temos o vínculo perfeito. Nele nos tornamos família de Deus. Ao ponto dele dizer o seguinte, em Mateus capítulo 6, 9. Porém, orem assim, Pai meu. Isso, Pai nosso. Eu e você fomos incluídos na família de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus, ao ponto de podermos chamar o Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, aquele que tem domínio sobre tudo
todos, aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas. Nós podemos chamar esse Deus não apenas de Deus, mas Jesus nos convidou a termos comunhão suficiente para chamarmos Ele de Pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. O nosso Pai é Deus. Jesus revela que somos uma koinonia, somos comunhão, somos a comunhão cristã e temos um único Pai, Abba, Abba. Jesus trouxe a revelação de que Deus é Pai e nós somos seus filhos. Essa é a revelação que determina quem somos e o porquê nós temos comunhão. A comunhão cristã é o lugar onde se revela a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja triunfante, igreja gloriosa, igreja onde se revela o sobrenatural de Deus, o cuidado, a congregação dos irmãos, o crescimento dos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6 diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Comunhão cristã, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos. Igreja. Essa é a importância de fazer parte da igreja. De ter comunhão, de não se afastar da igreja. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Hoje à noite nós vamos receber novos membros que reconhecem que fazem parte da igreja. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados seus filhos, de termos sido chamados para um tempo como este e revelarmos a imagem do Filho de Deus. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu autoridade para abrirmos os olhos dos cegos, libertarmos os cativos, anunciarmos o ano da graça do Senhor. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos chamou para um reino de poder, de justiça, de paz, de alegria no Espírito. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a comunhão, para sermos corpo, para sermos membros uns dos outros, para estarmos conectados pelo mesmo Espírito, para estarmos conectados pelo amor do Senhor Jesus. Obrigado porque a sua igreja é triunfante e gloriosa, e está firmada sobre a rocha a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, que privilégio é vivermos como igreja. Que essa mensagem caia em solo fértil, venha a crescer e frutificar a 100 por 1. Que ainda este ano, Senhor, nós possamos colher os benefícios, possamos colher os privilégios de vivermos em comunhão com os nossos irmãos. É assim que nós oramos agradecidos e todos dizem amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse louvor. Continuem abençoados.